Este episódio do Divã de CNPJ é um oferecimento de Apex Brasil. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Eu tenho o prazer de falar hoje com o Bruno e com a Caroline, da B mais K, que é uma agência de marketing digital e conteúdo audiovisual, né, voltada para o mercado de música. E quando você fala assim de agência de marketing digital voltado para o mercado de música, a gente é engraçado, né? Porque a gente começa a falar de música enquanto um produto, né? O artista é um produto, no final das contas. Ele talvez é um produto que transcende a pessoa física, no final das contas, a pessoa física e o artista acabam se confundindo na cabeça do público, né? Dos fãs. Mas o tratamento que você dá para um artista é um tratamento de produto. Então isso quer dizer o quê? Que você tem que encontrar um público-alvo, um mercado, um posicionamento, uma estratégia de entrada e tudo mais. E é difícil para quem é fã se lembrar que o artista também é um produto que por trás dele tem uma engenharia de posicionamento, de busca de um nicho de mercado. A gente se esquece disso enquanto fãs. Eu queria saber como que vocês entraram nessa. Você fez publicidade, né, Caroline? Isso mesmo. E você fez... Eu vim do audiovisual. Você veio do audiovisual. Você cobria também o Chitãozinho e Chororó? Isso. Você cobria as turnês do Chitãozinho e tudo mais. Comecei fazendo conteúdo na estrada. E aí, como que vocês começaram a entrar nesse mercado de música? Porque no final das contas, a gente que é fã... Eu também trabalho no mercado de música, né? Trabalho com música já faz muitos anos, já faz 20 anos. Mas muitas vezes as pessoas não veem as engrenagens e as cordas que estão sendo criadas por trás do palco, né? Você só fica naquela epifania do artista no palco, mas a gente se esquece de um trabalho imenso que tem por trás disso, de construção, de planejamento, de engenharia, de posicionamento, enquanto produto mesmo. Como que vocês chegaram nesse lugar? Legal. Bom, primeiro, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente está super honrado de estar aqui conversando com você. A gente conhece há muitos anos, né? Acompanha seu trabalho aí. Obrigado, Carolina. Noite Paulistana. Bom, começando a responder assim... Só trazendo um ponto antes do que você comentou primeiro, né? Às vezes é difícil até para o próprio artista se enxergar como um produto, né? Então, é parte do nosso trabalho também fazer essa construção, muitas vezes, com o próprio artista, né? Que ele precisa gerar renda, né? Ter stream, ter visualização, ter show, publicidade, para pagar toda essa estrutura ao redor, né? Porque é viver de arte, mas viver de arte também é um negócio, né? Então, isso é super importante. E a gente começou há muitos anos atrás, né? O Bruno tá antes que eu, né? Quer falar do seu começo? É isso. Primeiro, também prazer, Facundo, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Imagina, prazer é meu. Eu comecei de uma forma, enfim, experimental, gravando bandas underground aqui em São Paulo mesmo, da nossa cena. Isso foi, de certa forma, se profissionalizando. Quais bandas, por curiosidade? Ali na cena punk, hardcore, NX0, Fresno, enfim, NX0. As bandas que saíram aí desse celeiro, vamos chamar assim, ali no meio dos anos 2000. E após isso, estudando, as coisas foram se profissionalizando também nesse cenário e eu comecei a acompanhar algumas bandas. Aí eu comecei a acompanhar a banda Cine, que surgiu ali no final dos anos 2000. Então, comecei a registrar todos os shows deles, todos os compromissos, criei canal do YouTube deles na época. A primeira banda começou a fazer isso de uma forma mais consistente. Mas já de forma profissional? Você já chegava pra banda e você chegava pra banda, abordava a banda e falava, alguém tá gravando o show de vocês? Como que era? Porque... Era um pouco experimental. A gente produzia isso para um portal, né? Chamava LB Vids na época. Então, a gente subia todos os conteúdos de shows ali que a gente gravava por nossa conta e vontade ali, né? Não tinha nenhum retorno financeiro com isso e nem objetivo também naquela fase, né? Era mais para aprender e pra gente se jogar mais no audiovisual. Depois disso, com o Cine, a coisa teve já uma cara profissional, os primeiros cachês sendo pagos ainda com caráter de freela, né? Fiquei 3 anos com eles na estrada, registrando tudo, tinha uma fanbase muito fervorosa, assim, então foi legal ter esse primeiro contato também de resposta sobre os conteúdos, a galera muito aficionada. Foi legal também que foi a primeira banda no Brasil, o primeiro artista no Brasil a fazer um canal
de vlog de estrada, assim. Mostrar o que acontecia, né? Então, na época, hoje é uma coisa básica, né? É, super inovador. Mas na época era super inovador, né? E quem editava esses conteúdos? Você que editava tudo? E você editava em quê? Ainda. Editava no Premiere. Mas o que eles mandavam para você o registro, subiam em nuvem? Eu ia pra estrada com eles. Você ia pra estrada? Eu era o videomaker de estrada com eles. Conheci o Brasil na época com a câmera, assim. Foi muito legal para um jovem, assim, que não tinha experiências fora de São Paulo direito. Já me joguei direto. Que massa. E aí, logo depois disso, eu multipliquei essa experiência, que eles estavam na época no mesmo escritório do Chitãozinho Chororó, e aí o manager deles veio falar comigo, a banda também, uma época esfriou os shows, e aí foi bem quando o Chitãozinho Chororó quiseram começar a documentar mais a carreira deles, estavam fazendo 40 anos de carreira, e aí também fui lá e me joguei com eles na época. E com eles foi engraçado, porque eu tive um complemento em relação ao cine, conheci o interior do país, né? Comecei a ter as diferentes formas de consumo também de conteúdo, porque era um público completamente diferente. A estrutura é completamente diferente, né? Porque Chitãozinho e Chororó tem uma... Outra coisa. Né? É outra coisa, outro mercado. Andava de jatinho, né? Andava de jatinho, nossa. Outra história. Outra só hotel estrelado. Exato. E aí também fui aumentando as experiências no audiovisual. Cheguei até a gravar um DVD deles na época, dirigi alguns projetos, né? Em paralelo a isso, outras coisas foram acontecendo, né? E aí, logo na sequência, eu fui pro Nando Reis. Um amigo meu que estava na época, inclusive, ali no Chitãozinho de Chororó, no comercial, no Booking, foi pro Nando Reis. Eles estavam começando uma nova empreitada na época, com o Nando independente. Tinha saído da Universal na época, Universal Music. E eles implementaram um novo núcleo de digital e me convidaram, nos convidaram, que foi nessa época que a gente se conheceu. Ainda como sócios, como né? Não como um casal. Não como casal. Primeiro foi o profissional. Depois como um casal, sim. Exato. Então, e aí a gente se jogou lá no Nando na época para começar um projeto de lançamento de um álbum novo dele. Tinha um time de management novo, de digital também. Eles estavam com novas ideias e a gente entrou tanto para ajudar nesse planejamento quanto para executar isso. E eu também segui na estrada, né? E aí, na parte do álbum, enfim, Carol ali teve várias ideias também para esse lançamento, para a gente poder também ter conteúdos na rede do Nando. Carol trouxe muitas ideias ali de coisas que não estavam sendo executadas. Quer falar um pouquinho também disso? Carol, vocês se conheceram no trampo do Nando? No do Nando. Isso. E você fazia o que pro Nando, Carol? Eu fazia a parte de marketing mesmo, de criação de conteúdo. E desse planejamento... Tipo copy e tudo mais? E esse rede social? Rede social e esse planejamento também de marketing digital, no sentido de, vamos lançar o disco, quais vão ser as ações, o que o Nando vai fazer, né? Como que vai ser esse conteúdo e tal. E como que você chegou nisso? Porque você é do interior? Sou do interior do Rio Grande do Sul. Quando a gente se conheceu pela internet, né? Eu morava em Blumenau, em Santa Catarina. E lá tinha uma cena também na época de rock independente muito forte. E aí eu tinha um emprego normal, assim, né? Em agência de publicidade lá da região. E fotografava shows, escrevia para blogs. Escrevia para um blog aqui de São Paulo, para um site aqui de São Paulo, chamava Zona Punk. E aí, com isso, eu acabei conhecendo pessoas de São Paulo, né? Eu cuidava na época de Orkut, comunidade do Orkut, Fotolog, trama virtual, MySpace das bandas de lá, né? E aí, em dado momento, eu conheci uma amiga do Bruno, que era amiga de uma banda daqui de São Paulo, da Fake Number. E aí, ele falou, eu tô precisando de alguém mais de conteúdo, de rede social, porque tá tendo essa demanda aqui. E eu gosto de fotografar, de filmar, né? Não quero fazer exatamente essa parte. E aí tem uma menina lá no Sul que eu conheço, ela é boa, ela faz umas bandas. E aí a gente se conheceu pela internet, a gente ficou quase um ano trabalhando junto, sem se conhecer, né? E deu super certo desde o começo, assim, essa união do conteúdo, né? Da criação do conteúdo com a execução criativa disso também, né? Porque a gente pegou uma virada de chave há 12, 13 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou a trabalhar juntos, que o mercado digital estava no começo e aí estava aquela crescente. As marcas meio já estavam entendendo o que elas precisavam fazer, mas nos artistas ainda estavam num momento de muita transformação na música, né? As plataformas...
Quando a gente começou, o Spotify, não tinha Spotify ainda, né, no Brasil. Então, Era Audio, se não me engano. Tava um momento... Bem embrionário ainda. Tava um momento meio nebuloso, porque os CDs não vendiam mais... E ainda não tinham exatamente as plataformas, então tava meio que no lance da pirataria, da música independente. Todo mundo ficava na pirataria, né? Eu me lembro. Napster é até anterior, mas todo mundo tava baixando música. Então, a gente pegou esse momento em que os próprios artistas e grandes artistas da música brasileira também não sabiam o que fazer, porque era novo para todo mundo, estava todo mundo no mesmo barco, né? Tipo a inteligência artificial agora, é novo para todo mundo, não importa se você é o CEO de uma multinacional ou se você é de uma pequena empresa de bairro, a inteligência artificial é novidade para todo mundo, né? Então tava todo mundo aprendendo e a gente pegou a gente era muito dos ratos de internet, do conteúdo, foi um momento muito bom para audiovisual também, em que equipamentos começaram a ficar mais acessíveis, né? Porque antes disso era muito caro você fazer um clipe, era muito caro você produzir qualquer coisa, era para quem tinha muito dinheiro. E aí o audiovisual começou a se tornar mais acessível para pessoas que estavam começando, estavam na faculdade, como o Bruno, como eu que também na época comprei uma câmera DSLR e fotografava shows e tal. E aí a gente acabou pegando essa onda, assim, a gente viu desde o início que essa questão da gente unir a ideia com a execução dela funcionava muito bem com os artistas, assim, né? E isso acabou virando uma tendência de mercado depois, né? Das próprias agências montando suas estruturas de audiovisual e todo mundo passando a produzir vídeo. Então, a gente acabou pegando esse barco. E você também falou dessa transição de Orkut para Facebook para Instagram, que é quando a coisa explode, né? Há 11 anos, não sei quantos anos tem o Instagram, mas mais ou menos nessa época, começo do Joia também, que era 2011, 2012. Por aí. Você começa a perceber essa explosão do digital agora dentro do Instagram, né? Massa. E você estava dizendo, Carol, que tem muito artista que vive nessa tensão entre ser um purista e se enxergar como um criativo, como uma pessoa que está expressando uma visão de mundo, enfim, que tem uma poesia por trás, e o dinheiro, né? A necessidade de transformar essa produção artística em grana. Como que você resolve essa tensão? Muitas vezes o artista, ele chega... Primeiro, como que vocês... O artista que procura vocês ou vocês que vão atrás do artista? Primeira pergunta. E segundo, se com essa visão estratégica que vocês têm, de posicionamento, de distribuição de artistas em nichos e tudo mais, se o artista ele é permeável e poroso às ideias que vocês trazem de posicionamento para tentar resolver um pouco dessa tensão, né? A pessoa ou a banda quer ser purista e quer defender o seu território, não quer fazer concessão, e vocês, por um outro lado, que precisam transformar isso num produto, indicam caminhos que, às vezes, o artista pode recusar. Como que vocês resolvem essa tensão? Primeiro, quem que procura? Quem? E, a segunda parte da pergunta é, como que vocês negociam com o artista esse posicionamento? Legal. Sempre a parte de marketing, assim, né? De produção de conteúdo, pra gente sempre foi muito orgânico, assim. A questão da gente se ver... entender a necessidade até como empresários, né? E aí, como empreendedores mesmo, de vender ativamente o nosso negócio é muito mais recente, assim, dos últimos 3 anos que a gente virou essa chave e a gente falou, opa, a gente precisa se criar outras skills aqui, porque sempre foi muito na indicação, sempre foi muito na confiança. Então, lá no começo a gente fazia o Nando Reis, aí uma pessoa do Nando indicou a gente no Seu Jorge. E aí, a gente começou a fazer o Seu Jorge. Aí, uma pessoa do Seu Jorge indicou a gente pro Lulu Santos. Aí, a gente começou a fazer o Lulu. Aí, alguém aí no meio indicou a gente pra Universal. E a gente fechou um contrato com a Universal pra fazer os artistas que ganhavam o The Voice, que era um deles na época, né? E aí, em dado momento, a gente falou, tipo... O Bruno me falou, né? Pô, a gente atende o Nando Reis, o Seu Jorge, o Lulu Santos. A gente tem um contrato com a Universal Music. O que falta pra você sair do seu emprego CLT? Porque eu ainda tinha um outro emprego, né? O Bruno era 100% dedicado. E aí eu falei, tá bom, então vamos abrir uma empresa. Enquanto isso, sócios, não um casal. Aí a gente já era um casal. A gente já era. Fazia pouco tempo, mas já era. A gente era um casal há 1 ano, mais ou menos. Entendi. Seguimos trabalhando junto. Você já estava em São Paulo?
Sim, já tinha Já, mudado para São já. Paulo. Foi quando eu mudei que essas coisas começaram a acontecer. Em mais ou menos 5 meses, menos de meio ano que eu tava aqui, a gente fechou esses novos contratos todos, muito rápido. Daí o Bruno falou, ó, acho que... Deu, né? Vamos lá. Acho que, Deu, né? E aí eu tinha outro plano. Eu não, vou para São Paulo para trabalhar na DM9, que era o meu sonho. E quero ir nos shows na Augusta. Eu tava com outro foco, assim, né? E aí é engraçado porque passaram bem poucos anos, a DM9 fechou. Eu tinha uma empresa, nossa primeira sede foi na Augusta, né? Exato. Realizando sonhos. Então tudo aconteceu meio ao contrário do que eu tava planejando, mas Que bem bom, melhor né? também, Que né? bom, que bom. E o próprio nascimento da B+K vem nisso que a Carol falou do ser orgânico, né? Porque essa história que a gente tá contando aqui, só faltava realmente um nome, batizar, porque a gente já tava no sistema de organização de uma empresa. A nossa colaboração só precisava ser oficializada ali mesmo, né? Desde o começo a gente veio muito nesse core do ao vivo também, que é o que a gente ama fazer, né? Então... O que é o ao vivo? Vocês registrarem um show ao vivo? Também, performance, assim, do artista ao vivo. E aí a gente tá falando também de eventos, né? De cobrir um evento, de mostrar a energia do evento, né? Aquela coisa que vem de dentro mesmo. A gente conseguir transmitir isso pro ambiente do digital. Traduzir a experiência ao máximo, né? E essa tradução, ela sempre perde um pouco de energia quando você vai pro audiovisual, né? Porque Esse o é nosso show ao desafio. vivo tem uma potência, uma catarse, uma energia que quanto menos entropia tem pro audiovisual, tanto melhor é o audiovisual, né? Mas deve ser super difícil. Né? E para você fazer isso. E para você se perder e fazer uma cobertura, se perder é muito forte, né? Mas para você começar a olhar o show muito de fora, o evento muito de fora e isso virar uma cobertura mais fria, é muito fácil. E uma curiosidade, uma vez que você começou a fazer esse tipo de registro para todo tipo de artista, o que aconteceu com o lado do fã de vocês? Vocês começaram na música, né? Uhum. Eu, por exemplo, quando eu vou em show, eu já não tenho mais essa catarse, porque eu fico vendo luz, eu fico vendo equalização de show, de som, se tá difícil de pegar drink ou não. Quer dizer, porque eu trabalho com isso, o meu lado de fã meio que atrofiou. E com vocês? Igualzinho, mesma coisa. Mesma coisa. A gente começa a ter um olhar muito mais profissional, Mais né? profissional. Técnico, né? Técnico. Né? Essa parte de eventos, assim, que sempre foi, né, o nosso core, sempre foi o que a gente ama fazer. Isso se traduz também no marketing, porque desde o início ali, a grande questão era o lançamento e tal, um grande momento para o artista, lançar um disco, lançar uma música, lançar um clipe. Mas no final do dia todo mundo precisa vender ingresso, né? É a grande demanda e já era, né? Aquela vez já era a demanda do Nando, né? O Nando naquele momento não estava no momento que ele está hoje, né? Então, a gente precisava de mais trabalho naquele início ali, né? Para vender ingressos e mesma coisa os outros artistas. Então, a gente foi desde o início se especializando muito nessa parte do ao vivo. Sempre foi o nosso core. Então, desde a parte de tráfego pago lá no início do Facebook, né? A gente já cuidava disso para os clientes. Era um tabu, né? Quando a gente falava ainda, vamos colocar aqui um dinheiro, né? Na internet, vai ajudar a vender nesse evento. Tinha os eventos do Facebook que funcionavam muito bem. E muitos artistas ficavam, empresários, né? Não os artistas, os empresários ficavam, não, vou colocar dinheiro nesse negócio no Facebook, não vai funcionar, né? Então, a gente tinha muito trabalho de convencimento, né? E de provar a relevância do nosso trabalho no início, né? Uhum. De ter que dizer o porquê que era importante pagar a gente, o porquê que era importante investir, porque é totalmente diferente do cenário de hoje, né? Normalmente os clientes chegam na gente, eles já sabem que eles precisam investir, eles já sabem das necessidades e da importância do nosso trabalho. E qual que é a métrica que vocês usam para mostrar que o trabalho de vocês é valioso? Número de seguidores que começa a aumentar, venda de ticket, porque vocês fazem um trabalho que muitas vezes é sobre marca, né? Uhum. E marca é um pouco intangível, aí de repente o artista também, porque muitos são muito egocentrados, acham que é porque a fanbase está aumentando por conta do trabalho e da arte deles. E não conseguem se dar conta de que tem um trabalho de marketing por trás que está fazendo isso, né? Obviamente que o produto é importante, a qualidade daquilo que eles produzem é importante, mas tem um trabalho de vocês que merece atenção e merece também o devido reconhecimento. Que tipo de métrica que vocês usam para mostrar para o artista, para o empresário, na verdade, né? Porque eu acho que esse é o ponto de contato que vocês têm. Nosso trabalho está funcionando. Que tipo de KPI, como se chama na indústria, vocês usam? Uhum. Dentro do nosso trabalho, a gente
pega todos esses termos do marketing tradicional e da publicidade tradicional e até do mundo dos negócios e deixa eles mais tangíveis para o nosso mercado, assim, né? Porque a gente fala com pessoas de diversas regiões que não necessariamente entendem exatamente sobre... se eu vou falar ali que teve tantas pessoas alcançadas ou que o CTR dessa campanha foi tal, né? Muitas vezes a galera não entende mesmo, assim, né? Até porque não é o objetivo deles entender daquilo naquele momento. Eles estão preocupados com todas as outras coisas ao redor da construção da carreira do artista. Então, a gente tenta traduzir todos esses objetivos da maneira mais tangível possível e explicar bem no beabá mesmo. Essa campanha que a gente fez tais ações, isso aqui deu certo. Esse aqui, o nosso objetivo era vender ingresso... E conseguimos, ou não, né? Conseguimos metade da meta, mas temos agora essa outra ideia aqui para a gente continuar alavancando essa campanha. Então, a gente costuma ser bem prático e bem transparente, né? Nessa tradução das informações, assim, para não ficar aquele monte de termo em inglês e tudo mais, que o artista vai ficar, tá, beleza, mas e aí? Mas o que isso reverteu para minha carreira, né? E uma coisa que a gente costuma sempre perguntar é, por exemplo, esses dias eu tive um feedback de um cliente, de uma produtora executiva de um cliente, ela me falou assim, pô, a música que a gente lançou 3 semanas atrás, esse final de semana, no show lá no interior, as pessoas estavam cantando. Então, são métricas diferentes, né? Entendi. Então, é aí que a gente vê também que é na conversa, né? De entender porque existe o resultado do digital, do quanto alcançou na internet, e existe o quanto aquilo está revertendo na vida real, né? Que é outra métrica, você sabe bem disso, né? Não necessariamente o que aparece no Instagram é o que está revertendo na vida real do artista. E é muito louco, né? Porque tem muitos artistas que têm um número grande de seguidores... que tem uma presença no digital gigante e que não converte isso em venda de ticket. Tem. E artistas com uma base pequena, mas que tem uma fã super fiel também, né? Como que vocês explicam isso? Acontece isso de você ter um artista que é muito forte em rede social, mas que na presença digital ele não tem capacidade de venda de ticket? Acontece bastante. Na verdade, é um fenômeno bem comum hoje em dia, né? Tem muitos artistas de internet que não estão conseguindo fazer essa conversão. Como que vocês... Por que você acha que isso acontece, Caroline? Tem alguns fatores, um deles é esse que você falou, né? Sem dúvidas, que é, às vezes, um viral, algo que foi rápido ali, mas não rolou uma construção, de fato, né? De base, né? De base, então não tem fãs, né? Um outro fator que pega também é que, às vezes, o artista é gigante, mas ele não divulga o próprio show dele, né? Você deve viver essa experiência bastante. Tipo assim, fechamos aqui para tal artista fazer um show na minha casa de show e ele não quer subir um story na rede social dele de 1 milhão de pessoas. Sabia? Tem que ser. A gente tá colocando isso em contrato, então, tipo post colaborativo, esse tipo de coisa, porque... As pessoas não ficam sabendo do show. Então, isso acontece bastante também, que tem muito artista que tem uma coisa tipo, não, eu controlo meu Instagram e eu... A gente já tenta pegar isso na reunião de comercial, né? Se a gente vê que é muito, a gente fala, não vou nem fazer, porque a gente não vai conseguir trabalhar, né? A gente não vai conseguir trabalhar, não vai dar pra Vocês recusam muitos artistas? Desculpa, Bruno, você ia falar alguma coisa. Chegamos a recusar, isso tá muito ligado com o que a gente falou ali no começo, né? Porque pra gente poder fazer a diferença num artista, num projeto qualquer, a gente precisa de entendimento, a gente precisa de aval, né? Então, justamente para ele estar com a B+K, ele precisa entender a diferença que a gente pode fazer na carreira dele, e isso tá muito no como a gente divulga o trabalho, né? E ele também querer esse tipo de trabalho, né? Porque às vezes ele é tão... Ele se vê tão como um gênio criativo que não quer poluir o seu Instagram com comercial. Exato. Aí é foda, né? Tem até uma frase, um conteúdo do Tyler, The Creator, que ele fala muito sobre isso, né? A questão de, cara, você é músico, você é um artista da música, esse é seu trabalho, e você tem que divulgar ele como qualquer outra pessoa divulga seu trabalho. Não tem diferença nenhuma nisso, sabe? Não tenha vergonha de divulgar o seu trabalho. Pelo contrário, bate nessa tecla, né? Muitas vezes o artista quer postar 2, 3 vezes e acha que o trabalho tá feito. Tem que
tem que viralizar desse jeito, mas é um trabalho em construção, né? Essa é uma grande diferença também do passado para hoje, assim, né? Porque quando uns anos atrás, quando a grande era das gravadoras ali, a gravadora fazia tudo pro artista, né? Diz, compareça neste dia para gravar o clipe, né? E nesse dia as entrevistas, e aí você vai no Faustão, né? Você tinha todo o negócio ali. E no mais, show, e depois férias, então... E agora não, agora o artista ele tem que trabalhar o tempo inteiro, como todas as profissões, né? Então é pesado pro artista também, né? Tem que lembrar dessa parte, é pesado para ele, porque hoje o artista ele tem que ser um compositor, o criativo, ele tem que fazer a arte dele ali, gravar, fazer show, tudo mais, da entrevista, e ele ainda precisa ser um creator, ele ainda precisa... às vezes ser quase um influenciador, ele precisa estar presente online, então é um trabalho pesado também, ele não pode mais sumir, né, como era antigamente. Mas é óbvio que o trabalho de vocês depende muito da boa vontade do artista, certo? E quando vocês fecham um contrato, vocês determinam um número de contatos, chega nesse nível de detalhamento? Não. Para vocês fazerem o trabalho de vocês bem, vocês precisam da colaboração do artista. Tem um escopo definido para a gente tanto não extrapolar muito, quanto para também não ficar a menos, né? Então, a gente chega num ideal para a gente poder performar nesse projeto, nesse trabalho. E, a partir daí, a gente começa a desenhar e no meio do projeto a gente também vê coisas que precisam mudar ali, né? De repente, às vezes é um projeto que a gente precisa colocar mais conteúdo, ou que a gente precisa pensar em coisas diferentes que não estavam nesse escopo, a gente vai revendo isso ao longo do tempo. Tá, e aí essa negociação é feita com o empresário sempre. Contrato. Bom, antes da gente continuar o nosso assunto de hoje, para muita gente exportar é coisa de empresa grande, mas a Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, quer mostrar que não precisa estar entre os maiores para concorrer lá fora. Dá para começar hoje mesmo e de onde você está. A websérie Destino Exportação é uma parceria com o Sebrae que ajuda a abrir os caminhos do mercado internacional para as empresas, principalmente o pequeno e médio empreendedor. Toda semana são liberados 2 episódios em que você aprende sobre planejamento financeiro, e-commerce, embalagem de classe mundial e muito mais. Tudo isso no site e no YouTube da Apex Brasil, de graça e com material digital de apoio também gratuito. O Destino Exportação conta com dicas de especialistas, histórias reais, linguagem acessível e apoio técnico. É a websérie para quem quer ir mais longe na exportação. Escaneie agora o QR Code e assista a todos os episódios que já estão disponíveis. E me contem uma coisa, que artista na gringa ou aqui no Brasil que vocês acham que é um gênio de comunicação, que é foda na criação de audiovisual, que é foda na construção de... Porque é isso, né? Tem que virar um culto. Tem uma hora, acho que dá muito certo quando sai do produto e vira um culto. O artista, ele consegue fazer uma comunidade onde qualquer coisa... Acho que a Taylor Swift, por exemplo, é um ótimo exemplo, né? Onde ela transcende o lugar da artista, né? Como a maior artista pop que a gente tem na atualidade, ela vira um culto, assim. O caso dos vinis que ela colocou agora para vender, que me chamou muito a atenção. Deu sold out em várias versões de vinis, com vários tipos de capas, várias cores e tudo mais. Que artistas que vocês veem na gringa que conseguem fazer esse trabalho de maneira irrepreensível? Tirando o caso da Taylor, né? Que foi um caso meio óbvio. Sim, tem o Tyler, que eu acabei de citar, que acho que é um bom exemplo de construção de marca. O próprio Bad Bunny também, que é um ícone, né? O Bad Bunny é foda também, né? Ele tá fazendo um trabalho muito bom, né? A Rosalía também, assim... A Rosalía também, agora, recentemente, incrível. Ela lançou um clipe agora, né? Chamado Berghain, se não me engano, que também foi foda. E Travis Scott, acho que também, assim... O rap, na verdade, hoje em dia, assim, né? Os artistas de rap internacionais, acho que eles estão com muita força de imagem, de construção de marca, de levar isso para as suas próprias marcas de roupa, né? De collab, né? Que nem com a Nike, que o Travis tem, né? Às vezes com marcas digitais como Fortnite, né? Games. Sim. Fortnite também é uma plataforma interessante de lançamento, né? De construção de marca. A gente fez... a gente tem um case disso com a Emicida, que é um dos nossos clientes mais antigos, assim. A Emicida tá com a gente desde 2018, né? Isso. Você fez o amarelo ali no Teatro Municipal. Foram vocês que fizeram? O audiovisual não, mas a gente fez toda a campanha de marketing, planejamento de marketing. Que foi genial, assim. Virou um dos shows mais emblemáticos, assim, mais desejados. Sim.
E o audiovisual da turnê também, né? Agora tudo encerramento e tal, a gente foi pra estrada, né? Fizemos episódios também, né, pro YouTube. Foi um projeto gigante, assim, e a gente fez... Acho que faz uns 2 anos, né, um lançamento do Emicida dentro do Fortnite. Um show dele dentro do Fortnite. Foi super legal, assim, deu um buzz muito... Do Fortnite mundial? Ou só aqui no Brasil? Mundial? Mundial. Tipo o que aconteceu grande. com o Travis, assim. Foi Jura muito por Deus, grande. eu não sabia que tinha acontecido. Foi super legal. Que massa. Foi incrível. E eu não sabia também que o Emicida tinha tanta conexão assim com uma geração muito jovem. Porque Tem. eu pensei que não tinha. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso foco, né? Fazer essa renovação, assim. A gente tem muitos artistas que a gente trabalha essa renovação. Por exemplo, Samuel Rosa, né? Que também é nosso cliente desde 2017, 2018. A gente fez a despedida do Skank, a turnê da despedida do Skank, toda a estratégia. E aí agora estamos trabalhando ele solo, já faz uns 3, 4 anos, né? E o Samuel também, a gente tem esse foco de fazer com que as novas gerações também conheçam o trabalho dele, né? E normalmente, quais são as ferramentas que vocês têm à disposição para construir essa presença dele, além do físico, Você tem, obviamente, redes sociais como Instagram, TikTok, né? YouTube e tudo mais. A gente estava falando de games. E vocês chegam também no ponto físico, além do digital, não? Sim. Que tipo de estratégia que vocês criaram, que vocês julgam que foi muito inovadora, muito legal, que foi completamente diferente do que vocês viam por aí fazendo, que o artista topou também fazer? Tem uma ação, assim, que não sei se ela é mais inovadora, mas é uma das minhas preferidas, que a gente fez as 2 últimas turnês do Milton Nascimento, né? Do Clube da Esquina e a última ação de música, né? A gente fez esse projeto é todo nosso na parte de marketing, assim, né? Tanto a identidade visual, quanto o planejamento, as ações, o digital, enfim. E aí teve no show de estreia, foi um show especial que os ingressos foram vendidos só por NFT, que na época estava super em alta, né? Foi uma ideia até que veio pelo empresário do Milton, né? O Agostinho. Então, você comprava o NFT, eram só 3.000 ingressos, né? Era bem pequeno, bem exclusivo lá no Rio. E aí, você comprava o NFT, você tinha um pôster autografado, acesso a esses shows super exclusivos e tudo mais. E aí, a experiência virava física depois, né? Porque o show, ele foi físico mesmo. NFT que tinha uma... Entendi. E aí, para esse show, a gente criou uma série de coisas. Então, a gente falou, cara, vamos criar uma experiência, assim. E aí, foi legal também, porque é massa quando você tem ideias... E a equipe do artista, no caso, né, o empresário, também topa fazer, né? Compra briga. Então, a gente falou, cara, vamos fazer para essas pessoas como se elas estivessem entrando, assim, quase num museu, numa experiência transcendental ali do encerramento da carreira do Milton, né? E aí, na entrada do Cidade das Artes, lá, né? A gente botou um tapete vermelho gigante para as pessoas passarem. Então, como se todo mundo fosse um convidado super VIP, né? Com fotógrafo, com tudo. E aí, dos 2 lados desse tapete vermelho ali, a gente fez um mural da história inteira do Milton, assim. Então, era como se fosse um museu mesmo. Se estivesse passando no túnel do tempo. Então, tiveram muitas ações, assim, que a gente fez para esse show em específico, né? Que foi muito legal. A gente fez também um brinquedo com a estrela para essa tour, que foi um ferrorama, que tem tudo a ver com a história do Milton e tudo mais, né? Do trem. E a turnê tinha esse mote de o trem que sai da estação e dá a volta no mundo e volta para Minas Gerais, né? Que foi onde encerrou. E aí a Estrela topou e foi um projeto recorde de tempo, porque eles falaram, cara, a gente precisa de 1 ano para fazer um brinquedo. E a gente fez em 3 meses, porque eles compraram a briga, assim. Foi super legal. Fizemos 1.000 unidades, né? Numeradas e... uma coisa de colecionador mesmo. E venderam todas? Venderam todas. Óbvio, né? Venderam Quem não ia querer todas. ter um ferrorama do Milton? Então, teve muitas ideias já que a gente conseguiu trazer, assim, pro físico, pra experiência física, né? Pô, sabe de uma coisa? Eu queria perguntar uma coisa para vocês sobre o vinil, a importância do vinil nessas estratégias todas. Queria entender com vocês qual que é a importância do vinil
nas estratégias que vocês desenham hoje para os artistas? Eu acho super importante. O vinil, ele tem hoje, né, uma presença enorme, né, perto do que já foi, não é a mesma coisa, mas já acho que tá num volume, assim, de 20% a 30% do hype máximo dele na história, né? E a coisa de envolver o colecionador, né? Isso que a gente estava falando agora há pouco de Ferrorama, de ser uma edição limitada, acho que acaba entrando muito no vinil também, como a gente trouxe o exemplo da Taylor, a gente ter o super fã ali querendo aquela edição especial, ele indo a fundo e tendo a experiência do físico também, que é muito legal, né? De você ter de novo um encarte na mão, uma contracapa, né? As letras. Isso é uma experiência única e a gente vê sempre, sim, uma forma da gente conseguir conectar. Não são todos ainda que produzem, né? Mas cada vez mais a produção tem se intensificado, né? A gente tem umas iniciativas bem legais no Brasil já de até clubes, né? De vinil, aquela assinatura recorrente mensal, né? Então uma coisa tem, sim, cada vez ficado mais forte. A gente tem participado disso. Tem uma banda que a gente ouve bastante, acho que é o A Day to Remember, né? Que eles lançaram uns meses atrás um álbum novo e aí eles lançaram em vinil primeiro, só em loja física, e eles fizeram um vídeo de onde os vinis estavam, e aí umas 2 semanas depois, só lançando no digital, a gente falou, nossa, que legal, a gente precisa fazer isso também, muito legal. Até vocês estavam falando do Clube da Esquina, do Milton, eu acho que é um dos vinis mais caros que eu tenho. Hoje você vai comprar um Clube da Esquina no Mercado Livre. Não sei quais você tem, mas... Cara, assim, você vai comprar usado um vinil do Clube da Esquina, tipo, 3 paus. Sim, e difícil achar, né? É difícil achar. Porque ninguém quer vender. Ninguém quer vender. É super caro um Clube da Esquina. Clube da Esquina, super caro. E eu acho que, assim, até outros, sei lá, outro dia eu também comprei do Racionais, o Sobrevivendo no Inferno, também paguei quase 3 paus. Porque não teve repress, e aí os poucos que existem, as pessoas não querem vender. E voltando um pouco a B mais K, e o festival? O festival, ele também tem vocês têm que descobrir a personalidade do festival, porque vocês fazem também Koala, Camarote Brahma, enfim, Pop Load, entre outros festivais, né? Quando vocês posicionam um festival, vocês posicionam o festival também como se fosse um artista? Acho que você que faz mais isso, né, Caroline? De encontrar qual que é a personalidade do festival. Sim. Como que você determina essa persona? É um trabalho mesmo de branding, né? Acho que é primeiro conversar com quem criou o evento, né? Quando é possível, né? Dependendo do tamanho do evento, nem sempre dá. Mas para entender qual era a ideia mesmo, né? Qual era o propósito ali daquele evento. O Koala, eu acho que ele é um case para todo mundo, né? Sim. Porque antes mesmo da gente entrar ali no circuito com eles já... A construção de marca deles, né? Tudo eles que fizeram, eles tinham muito claro o propósito público. Mas é isso, nem todo evento tem. E aí, a gente tem essa busca de conseguir construir junto, assim. Acho que um festival que a gente participou da construção, assim, de marketing foi o Iona Tour, junto com a 30E, né? Que eles trouxeram pra gente, a gente falou, perfeito, é nosso mundo, isso aqui é nosso mundo, é da onde a gente vem, a nossa raiz, né? Então, a gente falou, bom, quem são essas pessoas hoje, né? Porque elas não têm mais 15, 20 anos, elas já têm filhos. Então, provavelmente, elas vão levar os filhos no festival. Como que tem que ser essa experiência? Como tem que ser a experiência nas redes sociais? É fazer esse desenho de público, pensando também em como o público está hoje. Porque esses festivais de nostalgia, às vezes, na comunicação, a gente vê os eventos focando muito em como o público era e não em como ele é hoje. Então, tem que ter um equilíbrio entre isso e aí entender mesmo quem são as pessoas que vão consumir, quem são as pessoas agregadas, né? Porque as pessoas casaram, né? Elas já constituíram família, né? Talvez elas não queiram ficar em pé, talvez elas queiram sentar também. Então, você prevê os espaços para isso, fazer toda essa análise de público, porque o feedback do evento, ele chega nas redes sociais, né? Então, a gente se sente responsável também por estar em comunicação o tempo todo com a produção do evento, dizendo, tal coisa está acontecendo. Eu acabei de passar
por uma pessoa no pitch, ela estava reclamando que não tinha água. Então, é parte da nossa responsabilidade de marketing também, entender o público, as necessidades do público, fazer essa análise e fazer testes, né? Uma das coisas que a gente mais gosta de trabalhar com a internet é poder testar mesmo. Você tem mais margem para erro, porque no offline você não tinha margem para erro, você gastava todo o seu dinheiro numa tacada só, e se desse errado, sinto muito. E na internet você consegue acertar o target tentativa e erro, né? no percurso. Então, você está indo para um lado, e a gente não tem esse ego como empresa também. A gente não tem problema nenhum em dizer, estávamos errados. Isso aqui que a gente propôs, acho que não está dando o resultado que a gente esperava. Vamos por essa rota agora? Tipo, vamos mudar a estratégia? Vamos alterar o público? Vamos focar em outra coisa, em outra linguagem, em outros formatos? Vamos ver no TikTok se funciona melhor? Então, a gente não tem esse ego também. E acho que isso acaba fazendo os clientes confiarem bastante na gente, porque eles sabem que se alguma coisa não estiver indo como deveria, também a gente vai avisar e vai falar, não está funcionando, vamos alterar a estratégia, né? E isso é super importante, assim, porque o evento é algo muito vivo, né? Ele é totalmente vivo e muitas vezes o barulho do evento nas redes sociais ele é maior até do que dentro do próprio evento. Então, tem que ter um pulso firme ali para segurar o rojão das redes sociais, porque é onde chega tudo, né? E conseguir entender essas pessoas, conseguir saber quem elas são, como elas querem ser tratadas, como conduzir as situações é super importante. E como falar como festival também, né? Porque depois do momento que a gente define essa identidade, a gente começa a descer, né? Para um criativo. Então, que editorias que a gente vai trazer para a comunicação desse evento, desse festival? Como que a gente vai falar como se a gente fosse, e a gente é, naquele momento, o festival, né? Transformar aqui, personificar, de certa forma, ali o festival. Tanto numa escolha de um tratamento de imagem, quanto numa legenda, né? Quanto num formato de conteúdo. São várias coisinhas que no final viram um grande plano ali que a gente bota no ar para o evento. Que o conteúdo que a gente sobe, ele é feito para as pessoas, né? E às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Na hora de criar o conteúdo ali do evento. Tipo, eu vou colocar o que eu acho que é mais legal do meu evento. Mas o que as pessoas querem saber mesmo, né? É para as pessoas o conteúdo. Então, o que a gente precisa passar de informação, e fora as informações obrigatórias, o que elas realmente querem receber, né? E não o que você acha legal mostrar, é o contrário, né? E é difícil também, né? Porque você tem o grande conteúdo de um festival, é o line-up. E aí, o que você tem que criar como editoria, mais além do line-up? Talvez, você vai falar das edições passadas para referendar a próxima. Da estrutura, mas como que você transforma isso numa persona deve ser difícil também, né? Mostrar muito da experiência mesmo. Por exemplo, no Koala, nessa última edição do Koala agora, né? A gente, como é a terceira edição que a gente fez com eles, aí a gente falou, cara, toda vez as pessoas saem carregando as samambaias, né? E elas pegam e levam embora no último dia do festival. É um clássico. Por que isso não aparece nas redes do Koala, né? A gente nunca mostrou isso, então vamos mostrar. Foi o post que mais deu certo dos 3 dias de festival, né? Foi um puta viral, porque a gente foi lá e no final ali, no domingo à noite, todas as câmeras, todo mundo de mobile, vamos filmar as pessoas carregando as samambaias. E aí, gente de todas as idades, né? Levando muitas plantas embora, assim, né? E é carregando. Muito legal, né? Porque a samambaia é um código de rede social, né? Aqui, especialmente em São Paulo, o jovem samambaia. Né? E que tem tudo a ver com o público do Koala. Que é o público do samambaia, Koala. Né? Então, deu super certo porque as pessoas viram aquilo e elas se identificaram, né? E aí, às vezes, você fica muito num lugar, tipo assim, na rede social vou mostrar só que eu sou impecável, assim, né? Mas não, vamos mostrar a realidade acontecendo também. Né? Aliás, eu acho que o erro é cada vez mais importante em tempos de inteligência artificial. Porque humaniza, né? O tom de voz mais próximo de um humano, essa coisa mais suja, entre aspas, até o vídeo, o audiovisual mais... Porque agora, quando você está fabricando imagem, talvez você ser lo-fi indique um lugar muito mais humano do que aquela imagem muito polida, muito certinha, né? Tudo muito estético, muito bonito. Sim, esse foi um dos meus maiores aprendizados, inclusive, nesses tempos de B+K e trabalhando com a Carol, porque eu venho do audiovisual e a gente busca, óbvio, a narrativa, né? Mas a gente busca muito a estética, a gente busca muito a plástica.
E hoje, a gente indo justamente para essa trilha que você está falando, a gente precisa se desapegar um pouco, a gente precisa ser mais real. Então, a busca nas nossas entregas, nas nossas coberturas, elas são muito pelo lado do real mesmo, para fugir justamente disso. E a gente tem produzido muito conteúdo mobile mesmo, né? A gente tem ali a câmera de foto, câmera de vídeo, mas sempre tem uma equipe de mobile mesmo, que é a equipe que está pegando essa interação real, assim. E normalmente são os conteúdos que mais dão certo, né? Porque mostra justamente essa autenticidade do evento, essa verdade. Porque muitas vezes você não vai no evento ou porque você queria muito ir, mas você não tinha dinheiro naquele momento, ou às vezes você não mora foi em São Paulo, você não mora em São Paulo, você não conseguiu vir por algum motivo, então você fica ali acompanhando para ver, e aquela pessoa é um potencial comprador para a próxima edição, talvez ela se organize para ir e tudo mais, então passar essa experiência de como foi para o público é muito importante, porque, né, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, a gente tem quase um festival por dia no Brasil hoje, né, de música. Então, como que você se diferencia? É na experiência mesmo, né? Mostrar a experiência, porque os lineups estão cada vez mais parecidos, então... E falando um pouco de inteligência artificial, recentemente a gente viu que o Will Smith, por exemplo, viralizou do jeito errado, porque... Se não me falha a memória, ele populou a audiência de um show que estava meio flopado com inteligência artificial. Então, ele aumentou a audiência, né, no clipe que ele tinha feito com inteligência artificial. E vocês e a IA? Como que o trabalho de vocês, a IA potencializa o trabalho de vocês, se vocês usam, ou onde ela não pode entrar de maneira alguma, proibido? Essa discussão já deve ter acontecido entre vocês, né? Sim. E aí, como que funciona? Quer explicar? Quer contar um pouco, Bruno? Quero. Acho que ela entra muito... É delicado, né? Um assunto super delicado, principalmente quando a gente fala de criativo, né? Então, a gente entra num lugar que já vem de um criativo maior, que é o nosso cliente, que vem com a música, e a partir dela a gente desce tudo. Eu, particularmente falando, e aí a gente também trazendo isso para a cultura da B+K, sou... muito cauteloso quando isso entra numa parte de criação, quando isso entra em uma entrega audiovisual, mas acho que na parte operacional isso tem que ser muito explorado. Sou super a favor, então a gente já usa hoje muito na nossa operação. O que é operação? Na operação da empresa, na questão da gente poder criar atas, da gente poder... colocar situações onde a gente teria que replicar coisas manualmente. A gente tem a IA já fazendo esse serviço e poupando o tempo do time. Na questão de fluxos, né? Então, automações que a IA faz pra gente ali, onde nossa gestão acaba também ganhando muitas horas com isso, sabe? Análise na empresa, de dados, a gente... né? Análise de dados. Na empresa, a gente tem usado muito a IA para ganhar tempo mesmo. No back-office. No back-office. Mas quando isso vai para vitrine, vai para uma entrega de criativo, eu acho muito perigoso. Assim, a gente não aplica. Ainda não é algo que está nem sendo estudado, assim. Nossa, porque você, o que a gente faz é muito... A gente trabalha com um produto que né? Claro, a gente tem os eventos também, né? Que mais da metade dos nossos clientes são eventos. Mas os artistas, eles são pessoas, né? E aí, não tem... Por mais que já dê para você fazer vídeos e simulando a pessoa, não tem muito o porquê fazer isso, sabe? É uma coisa... E a gente não tem essa visão apocalíptica da IA, de, nossa, agora já era, e as pessoas não vão querer mais interagir com pessoas. Vai ser muito pelo contrário. A gente acha que cada vez mais isso vai ser um diferencial, né? Você ser verdadeiro, você ser autêntico, é uma oportunidade para isso, na verdade, né? E dentro dos usos é isso. A gente hoje, por exemplo, em design, né? Antes um designer ficava 3 horas lá recortando o cabelo da artista no Photoshop. Agora a própria IA da Adobe... Você já dá um clique isso. e ela faz em um segundo, e esse mesmo designer, ele consegue usar o cérebro dele para criar coisas mais incríveis para aquele artista. Às vezes até para criar prompt, né? Também. Então a gente vê como uma coisa muito boa, mas a gente não acredita que substitui, e nem que os artistas deveriam usar deliberadamente, principalmente em comunicação com o público, assim, né? Isso é muito delicado, artista, o evento, empresa. Até porque a gente não tem uma regulamentação, é uma coisa meio nebulosa, assim. E o que a gente faz é muito voltado para a experiência humana, né? O evento, ele vira uma experiência de troca física entre as pessoas. E o artista, ele é uma pessoa, então... Agora, como uma última pergunta. Vocês viajam muito para ver show, para ir em festival?
Vocês fazem essas viagens de pesquisa? E quais são os festivais que vocês amam na gringa? Quais são as casas de show? Para onde vocês vão quando vocês querem fazer pesquisa? Vocês fazem pesquisa? E se vocês fazem pesquisa, para onde vocês vão quando vocês querem pesquisar? A gente viaja muito para trabalhar mesmo, Mas não para pesquisa. Não para fazer pesquisa de festival, de artista. Fora não. Mas casa de show. Não, mas a gente está sempre se atualizando justamente para a gente estar envolvido nos projetos, né? Então, sim, a gente tem os nossos favoritos. E falando de Brasil, né? A gente tem do norte a sul festivais incríveis, alguns que tem décadas já, né? O exemplo desde um Planeta Atlântida, né? Lá no sul, quanto a um Festival de Verão de Salvador, né? Alguns exemplos, o próprio Mada, de Natal, que é incrível, acabou de ter uma nova edição deles também, super consolidado. A gente tenta, sim, pontuar, entender o que está rolando, o que já está rolando há muito tempo e por que está rolando também, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, mas a gente não viaja para fora, assim, de fazer pesquisa de campo, não. Mas ao mesmo tempo, quando a gente viaja pra fora, a primeira coisa é sempre ver quais são os shows que estão tendo na cidade, né? É a primeira coisa que eu faço. É a primeira coisa, também. Então a gente sempre tem um show de um artista que a gente ama, isso. Sempre, é impressionante, né? A gente escolhe a data e sempre tem, mas aí é isso, vai pra Los Angeles, vai pra Nova York, ou tudo mais, a gente sempre já olha antes quais vão ser os shows pra gente ir, e a gente acha muito legal que na gringa a gente consegue ver grandes artistas em casas menores, né? Isso eu acho muito da hora. Isso é incrível, assim, é uma outra experiência. Onde acontece a mágica, né? Eu acho que artista grande em casa pequena é assim, é a catarse. Total. E assim, numa terça-feira, é um negócio muito... É onde se faz memória. Então isso a gente muito faz. Importante. Eu gosto de viajar. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu faço é procurar quais são as casas de show clássicas daquela cidade. Que toda cidade tem uma casa de show que tem 20, 30 anos, principalmente na Europa. Né? Nos Estados Unidos também. Apesar dessas casas estarem desaparecendo, né? A gente está vendo que, até por conta da dinâmica do tamanho dos artistas e tudo mais, essas casas estão começando a sofrer demais. E também as lojas de vinil. Eu sempre... Para mim, são pontos turísticos numa cidade, para tentar entender, até se você ser exposto a novos artistas, né? Porque às vezes a casa ela tem um perfil curatorial que apresenta também nova música, né? Novos artistas, novas tendências. Eu acho muito da hora viajar com essa... Olhando independentemente do artista, olhar para o recorte curatorial de uma casa. Sim, a gente faz isso acho que de forma muito orgânica. Tipo, acabei de voltar do Canadá, tava fazendo um intercâmbio de inglês. Massa. E aí tava lá sozinha, e aí teve uma noite que eu fui numa rua que tinham várias bares e tal, e aí passando, tinha música ao vivo em vários deles, aí eu fui entrando, aí tinha uma banda, teve um que eu entrei que tinha uma banda tocando, aí fui olhar qual era o nome da banda e tal, tinha 1.500 seguidores no Instagram, e era uma banda super boa, assim, e fiz todo um tour lá também das lojas de vinis da cidade, né, pesquisei quais eram as melhores, e é impressionante como eles têm muito mais coisa que a gente, de tudo, de todos os lugares, né. Então, a gente acaba fazendo isso de forma mais orgânica mesmo, né? Não pensando exatamente nisso, mas é porque a gente gosta, é o que a gente vive, né? Porque no final das contas todos somos fãs antes de trabalharmos com isso, né? Apesar do lado fã, às vezes, se atrofiar um pouco, porque a gente, né, já vive isso no dia a dia e não quer fazer isso quando tá no tempo de lazer, a gente não deixa de ser fã, né? E de vibrar ainda com o artista. Ou a gente tá trabalhando em show, ou a gente tá indo em show porque a gente gosta, né? Então, é sempre o nosso rolê, assim. Ou comprando um disco, ou envolvido com música de alguma maneira. Bom, a gente vai se trombar em alguma pista, em alguma casa de show em breve, espero. Vamos nessa. Gente, obrigado, viu? Foi da hora entender. A gente, às vezes, tem muita resistência, principalmente o público, de entender que um artista é um produto também, né? É um produto mais puro, talvez, que não admite mentira, que não admite falsa promessa, mas que no final das contas precisa ser tratado, porque artista que não sabe se vender morre de fome, né? Como você mesmo estava comentando aqui, Carol. É isso, artista que não sabe se vender morre de fome. E é muito difícil viver da sua própria arte no Brasil, né? Então, agências como as de vocês é importantíssimo para a sobrevivência desse ecossistema, para trazer um pouco da tecnologia que a gente usa, né, que vocês aprenderam construindo narrativas, construindo histórias para produtos, para dentro do mercado musical. Muito foda o trampo de vocês, viu? Aprendi bastante aqui. Obrigado por vocês terem contribuído e, enfim, compartilhado essa experiência aqui com os nossos ouvintes.
Valeu, Facundo. Foi um prazer. E é isso, acho que a gente vive num lugar muito privilegiado no sentido de viver de arte no Brasil e a gente incentiva todo mundo que está com a gente em relação a isso. Vai a fundo, divulga, vamos vender aí da melhor forma, né? Que é sendo quem você é, sem criar nada artificial. Acho que não tem muito mistério, não. É só realmente ir a fundo com vontade que a coisa acontece. Que massa. Obrigado. Valeu, muito obrigada pelo convite, adorei a conversa e vamos nos trombar, com certeza. Até uma próxima. Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até já. UOL.